Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal. Mais uma vez, eu, Pastor Wesley José, venho convidar você que está passando aqui pela primeira vez para ler a Bíblia comigo. Juntos temos lido a Bíblia em 100 dias, projeto ousado, isso mesmo. Você pode ler a Bíblia até 3 vezes por ano. Nesta ocasião, nós estamos lendo a versão NTLH e eu convido você a ler comigo. Eu não sou muito favorável a esta versão, então não tem problema. Aí na playlist do canal tem NVI, aí tem é, outras versões NAA, Nova Almeida atualizada e algumas outras que você vai poder ler e se identificar. Vamos juntos então ler a Bíblia. Aproveito para incentivar você a se inscrever aqui no canal. Amigo, amiga, você que passa por aqui, lê a Bíblia conosco, se inscreva no canal, porque fazendo assim você incentivará esta mensagem, essa leitura, este crescimento espiritual para outras pessoas. Incentive mais pessoas a lerem a Bíblia Sagrada, compartilhando, também se inscrevendo aqui no canal, será uma bênção de Deus. Juntos somos mais fortes. Vamos lá. Livro de Esdras. Vamos dar sequência à nossa leitura a partir do livro de Esdras. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a mim de estar aqui nesta ocasião para, junto com o teu filho, com a tua filha, para lermos a tua santa e poderosa palavra. Peço-te que, através do teu Espírito Santo, possa nos iluminar para compreendermos a tua santa palavra. Não apenas compreendermos e lermos, mas também vivermos através dela, praticarmos o que nela está escrito, porque cremos que é a tua voz, as tuas orientações, o que tem de melhor para o homem. Amém. Deus abençoe você e vamos juntos aqui. Esdras, capítulo 1, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino por escrito e também por meio de leitura em público este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Deus esteja com todos vocês que são seu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, os chefes das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos Mitredate e, repito o versículo 8, Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas
e depois entregou tudo a Sasbazar, o governador de Judá. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Esdras capítulo 2. Entre os israelitas, o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes foram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías, Reelaias, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 775. Paate-Moabe, isto é, os descendentes de Jesua e de Moabe, 2.812. Elão, 2.054. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222. Adonicam, 666. Bigvai, 2.056. Adim, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bezai, 323. Jorá, 112. Assum, 223. Gibar, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Asmavete, 42. Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Ramá e Geba, 621. Micmas, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magbis, 156. A outra Elão, 1.254. Arim, 320. Lode, Adide e Ono, 625. Jericó, 345. Senaá, 3.630. Esta é a lista dos grupos de famílias dos sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Jedaías, descendentes de Jesua, 973. Imer, 1.052. Passur, 1.247. Arim, 1.017. Esta é a lista dos grupos de família dos levitas que voltaram do cativeiro. Levitas descendentes de Jesua e Cadmiel, que eram descendentes de Adovias, 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Porteiros descendentes de Salum, de Ater e de Talon, de Acube, de Atite e de
Sobai, ao todo 139. Esta é a lista dos grupos de famílias dos servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queiroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazã, Uzá, Passeia, Bessai, Asnate, Meunim, Nefisim, Bequebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Temã, Nécias, Atifa. Esta é a lista dos grupos de famílias de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim, Ami, e todo o total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão eram de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de famílias dos sacerdotes Abias, Coás, Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de que eram descendentes. O antepassado do grupo da família de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, hoje Leadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar quem eram seus antepassados. O governador mandou que não comessem dos alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim. Total dos israelitas que voltaram 42.360. Os seus escravos e escravas 7.337. Cantores e cantoras 200, cavalos 636, mulas 245, camelos 435, jumentos 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo da construção de acordo com o que podiam: 514 quilos de ouro, 2.400 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto. Os músicos, os serventes, os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde o seu antepassado tinha vivido. Esdras, capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre eles os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região,
eles construíram de novo o altar no lugar que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés. Ofereceram cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia primeiro do sétimo mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros e carpinteiros, e deu comida e bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida por mar no Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no segundo mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, junto com os seus parentes e os sacerdotes e os levitas, todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e com seus filhos, que eram descendentes de Adovias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces no templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelos povo de Israel dura para sempre. Todo o povo gritava bem alto e louvava ao Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas, chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo havia sido colocado, mas outros ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Esdras, capítulo 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias e disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifício a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes de famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir o templo para o Senhor, nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou.
Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislã, Mitredate e Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador de Sinsai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, governador de Sinsai. O escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque e da Babilônia, e de Suzã e da terra de Elão, junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e o resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes e aos seus servidores da província do Eufrates Oeste, escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída, se suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxa. Por causa disso, o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos tem havido revoltas nela, por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que se essa cidade for construída de novo e as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta: a Reum, o governador, a Sinsai, o escrivão e aos seus companheiros que vivem em Samaria e o resto da província do Eufrates, saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Eu mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra as autoridades do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhe pagava impostos e taxa. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essas cidades não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízo. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum e Sinsai e para seus companheiros. Então todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, obrigaram a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha
tinha continuado parado até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens, então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os dois profetas os ajudaram. Quase no mesmo tempo, Tetenai, governador da província do Eufrates Oeste, e Satar Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém perguntar: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem as muralhas? Eles também perguntaram o nome dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo, mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dário. Receberam uma resposta. O relatório de Tentai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dário, que o Senhor governe em paz. Levamos o seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntaram seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes dos trabalhos. Eles responderam: nós somos servos de Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da cidade da Caldeia. O templo foi destruído e o novo rei foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro, de prata do rei que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sasbassar, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbassar as levasse de volta ao templo de Jerusalém e mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbassar veio e colocou os alicerces no templo e a construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agrada ao rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe que o Senhor quer que faça a respeito desse assunto. Esdras capítulo 6. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados documentos, e na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3
carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidas, cada uma para seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta. São estas as ordens que o rei Dário para Tentai, governador da província de Eufrates do Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província de Eufrates do Oeste, afastem-se do templo e não proíbam a sua construção, desde que o governador de Judá e os líderes de Israel reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos das províncias do Eufrates do Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros, carneirinhos, para serem completamente queimados como oferta ao Deus do céu. E dei também trigo, sal, vinho, azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga profunda tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem que seja obedecida em tudo. Então, o governador Tetenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Idó. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel, de Ciro e de Dário. E Artaxerxes, rei da Pérsia, acabaram a reconstrução do templo no dia 30 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas, todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria e adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 200 touros, 200 carneiros, 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como ofertas para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes, dos levitas, para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes, os levitas, tinham se purificado, estavam puros, eles mataram os animais para o sacrifício da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne do sacrifício. Todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos
da terra de Canaã tinham passado a adorar o Senhor Deus de Israel, também comeram. Durante esses 7 dias, eles comemoraram alegremente a festa de pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Esdras, capítulo 7. Alguns anos depois, quando Artaxerxes, rei da Pérsia, um homem chamado Esdras, foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias, bisneto de Ilquias, e os outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amaria, Azarias e Meraiote, Zeraías, Uzi, Buqui, Abissua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o sacerdote, o grande sacerdote. Esdra era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Sim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém e com um grupo de israelitas, entre os quais haviam sacerdotes, levitas, músicos, guardas, servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e praticar a lei do Senhor e ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém, todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes, levitas. Eu, o rei, junto com os seus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e Judá para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata, ouro que recolheu e a província da Babilônia, e as ofertas do povo de Israel e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use dinheiro com cuidado, comprando com ele touro, carneiros, ovelhas, cereais, vinhos, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro, a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. Qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates do Oeste que entregue imediatamente ao sacerdote Esdra, o mestre da lei de Deus do céu, todo o que ele pedir, até o máximo 3.400 quilos de pratas, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho,
2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes, que foram reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores, do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdra, usando sabedoria que seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo na província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, ensinem essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel voltarem comigo para nossa terra. Esdras, capítulo 8. Esta é a lista dos chefes dos grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei: Gerson, da família de Finéias; Daniel, da família de Itamar; Atus, filho de Secanias, da família de Davi; Zacarias, da família de Parós. Com 150 homens, o seu grupo de famílias havia registrado suas famílias. Elionai, filho de Zeraías, da família de Pati-Moabe, com 200 homens; Secanias, filho de Jaziel, da família de Zato, com 300 homens; Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens; Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens; Zedadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens; Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens; Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens; Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, 128 homens; Joanã, filho de Acatã, da família de Asgate, 110 homens; Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Eu, Esdra, reuni toda essa gente perto do rio que corre para as cidades de Aava, e ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes. Não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jeribe, Natã, Zacarias e Mesulã. Chamei também 2 professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar ídolo-chefe do lugar chamado Casifia,
e disseram a ele, aos seus colegas servidores do templo, que nos mandasse gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram a Sabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhidos para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do rio Ahava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus, ele pedir que nos dirigisse em nossa viagem, nos protegesse, os nossos filhos, tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos e pedindo a Deus que nos protegesse, e que ele atendeu as nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro, os objetos do rei e os seus conselheiros, os funcionários e o povo de Israel havia dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata com objetos, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor, para todos esses objetos de prata, de ouro, trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Também tomem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e os líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro, os objetos, a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Ahava, a fim de ir para Jerusalém. Nosso Deus esteve conosco durante a viagem, nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. Então, no quarto dia, fomos ao templo e pegamos a prata, o ouro, os objetos, e entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, 2 levitas, Josabade, filho de Jesua, e Neodias, filho de Bizar, filho de Finéias. Os 2 levitas, Josadabe, filho de Jesua, e Nobade, filho de Binui. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram os animais para serem completamente queimados como sacrifício ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros, 67 carneirinhos e
para purificar o povo dos pecados. 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e os governadores da província do Eufrates Oeste, e estes ajudaram o povo e o culto do templo de Deus. Esdras capítulo 9. Depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo, os sacerdotes, os levitas não tinham ficado separados das pessoas, dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras, e assim o povo escolhido por Deus tinha se misturado com gente de outro povo, e o chefe e líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer este pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas em sinal de tristeza, arranquei os meus cabelos e a barba e me sentei muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. O povo começou a se juntar em volta de mim. Eram os que estavam com medo por causa do que Deus de Israel tinha dito a respeito dos pecados que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito por causa dos nossos pecados. Nós, nossos reis, os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos dos reis estrangeiros, temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros até hoje, temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós escapássemos, vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram reconstruir o seu templo, teu templo que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso que aconteceu? Nós desobedecemos todos os mandamentos que deste no meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque a gente que morava nela havia enchido de ponta a ponta com as suas ações más e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente, disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade, que se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades, pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente os teus mandamentos e casar com pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficaria tão irado conosco que nos destruiria completamente, não deixaria que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava ajoelhado em frente do templo, orando, chorando, confessando esses pecados com um grande grupo de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e eles também choravam amargamente.
Então Sacanias, filho de Jeiel, da família de Elão, disse a ela: Nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança para o povo de Israel. Agora prometemos solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e dos outros que respeitam o mandamento do nosso Deus. Assim, estamos fazendo o que a lei de Deus manda. Levante-se, pois é o Senhor quem deve fazer isso. Nós o apoiaremos, portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou, fez o que os chefes dos sacerdotes fez com que o chefe dos sacerdotes, o chefe dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E eles juraram. Aí Esdras saiu da frente do templo e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali, sem comer, sem nem beber, porque estava muito triste por causa da infidelidade e dos que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá, e em todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deveriam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e líderes do povo, qualquer pessoa que não chegasse no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também o direito de fazer parte do povo de Israel. Assim, dentro de 3 dias, no dia 20 e do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e de Benjamim chegaram em Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte e, por causa do templo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora seus pecados, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça com que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem nessa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com que vocês casaram. Todo o povo respondeu em voz alta: Sim, faremos tudo o que o Senhor manda. Porém, somos muitos e a chuva está forte. Não podemos continuar aí fora. O que o Senhor está mandando não é coisa que se possa fazer em 1 ou 2 dias, pois os que são culpados desse pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então, cada homem que vive nas nossas cidades e que casou com mulher estrangeira virá num dia marcado, acompanhado dos líderes e juízes da sua cidade. Desta maneira, a ira de Deus, por causa dessa situação, se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tiquivã, e Mesulão e Sebetai, o levita, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes do grupo de família e anotou os nomes deles. Estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês, e nos 3 meses seguintes eles examinaram todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos que casaram com mulheres estrangeiras, sacerdotes por grupo de famílias: Maaseías, Eliezer, Jaribe, Gedalias, da família de Josué, e os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro como sacrifício dos seus pecados. Da família de Imer, Anani e Zebadias, da família de Arim, Maaseías, Elias, Semaías, Jaiel, Uzias, da família de Passur, Elionai, Maaseías, Ismael, Netanel, Josabade e Elassã. Levitas: Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer.
músicos Eliasibe, Guarda, Salum, Telem e Uri. Outros da família de Perós, Ramias, Jazias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaías, da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Zabdi, Jerimote e Elias, da família de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Azizá, da família de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zebai e Atlai, da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote, da família de Patmoabe, Adinaquilau, Benaías, Maceias, Metanias, Bezaleel, Binui, Manassés, da família de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías, Simão, Benjamim, Maluque e Semarias, da família de Assum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, da família de Bani, Maadai, Amrão, Uel, Benaías, Bedias, Quilui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Metanias, Matenai, Jaasu, da família de Binui, Simei, Selemias, Netã, Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amaria e José, da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zabina, Jadai, Joel e Benaías. Todos esses tinham mulheres estrangeiras. Eles se divorciaram delas e as mandaram embora com seus filhos. Livro de Neemias, capítulo 1 de Neemias. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Susana, capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que eles não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá. Estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, me sentei e chorei. Durante alguns dias fiquei chorando e não comi nada. Eu fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus do céu, és grande, nós te tememos, tu és Deus fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, povo de Israel. Eu confesso que nós, povo de Israel, temos pecado, meus antepassados temos pecado, como os nossos atos temos pecado contra ti, temos obedecido e não temos obedecido os teus mandamentos, não temos obedecido as tuas leis por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a eles: se vocês, povo de Israel, forem fiéis a mim
e eu os espalhar entre outras nações, mas depois disso vocês voltarem a mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, teu povo, e tu livraste do teu grande poder, com tua força. Ouve agora a minha oração, com todos os outros servos. Tem prazer de adorar, faze com que tenha sucesso. Hoje, que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir o rei. Neemias capítulo 2. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os meus portões e os seus portões queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei: se o Senhor está contente comigo e quiser atender o meu pedido, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria. Eu disse, então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para governadores da província do Eufrates Oeste, com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também pedi carta para Asaf, guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo, para fazer as muralhas da cidade, da casa onde eu iria morar. E o rei me deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa de cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei ao governador as cartas do rei. Mas Sambalate, da cidade de Bet-Horon, e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do dragão até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas da cidade que havia sido derrubada e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso eu fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito. Até ali eu não tinha contado nenhum
a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades oficiais ou a qualquer outra pessoa que queria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhes disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos destruir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Vamos construir de novo e as muralhas da cidade, acabar com essa vergonha. Então, contei a eles como Deus me abençoou e me ajudado. Também contei o que o rei me tinha dito e eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: mas o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Neemias capítulo 3. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas. Depois o inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles reconstruíram as muralhas até a Torre dos 100, até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Ingri, construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Asenaá construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares, colocaram os trincos, as trancas e as três partes foram construídas por estes homens. A primeira por Meremote, filho de Urias, neto de Acós. A segunda por Mesulam, filho de Berequias, neto de Mesesabel. A terceira por Zadok, filho de Baaná. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes da cidade não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas nos portões e os seus lugares e colocaram os trincos nas trancas. Melatias de Gibeão, Jadom e Meronote e os homens da cidade de Gibeão e Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Araías, que era ourives, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. Rafaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Gedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Aptos, filho de Assebneias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Pati-Moabe, construiu o trecho seguinte. E a Torre dos Fornos, Salom, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas ajudaram no trabalho. Anum, os moradores de Zanoa, reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar, colocaram trincos e as trancas, consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem, construiu o portão do lixo. Eles pôs o portão no lugar e colocou os trincos nas trancas. Salum, filho de Col-Oze, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez
uma cobertura e pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, do lado do jardim do rei, Salom construiu a muralha até a escada que desce à cidade de Davi. Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do sítio de Bet-Sur, construiu o trecho seguinte até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas dos soldados. Os levitas também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, reconstruiu o trecho seguinte. Asabias, governador da metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Bavai, filho de Anadad, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte em frente ao depósito de armas até o lugar onde a muralha faz esquina. Baruque, filho de Zebai, construiu o trecho seguinte desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, construiu o trecho seguinte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os sacerdotes também ajudaram a reconstruir as muralhas. Segue a lista deles. Os sacerdotes que moravam ao redor de Jerusalém reconstruíram o trecho seguinte. Benjamim e Assub construíram o trecho seguinte em frente às suas casas. Azarias, filho de Maaseias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Binui, filho de Enadad, construiu o trecho seguinte desde a casa de Azarias até a esquina da muralha. Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte começando na esquina e da torre do palácio em cima, perto do pátio da guarda. Pedaías, filho de Parós, construiu o trecho seguinte até o lugar do leste, perto do portão das águas e da torre da guarda. O templo, isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, onde moravam os homens que trabalhavam no templo. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, saindo do portão dos cavalos, e continuaram para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. Zadok, filho de Imer, construiu o trecho seguinte em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era a guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalef, construiu o trecho seguinte. Este foi o segundo trecho que eles reconstruíram. Mesulam, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte em frente à sua casa. Um ourive chamado Malquias construiu o trecho seguinte até uma casa usada pelos trabalhadores do templo, pelos comerciantes. Essa casa estava do lado do portão da guarda, perto da sala que perto da sala que ficava no alto da esquina do nordeste da muralha. Os ourives e os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão do orvalho. Neemias capítulo 4. Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós diante dos seus companheiros do exército dos samaritanos e disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem construir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar com o trabalho de um dia? Será que os montões de entulhos e pedras foram queimados? Eles podem tirar as pedras da construção? Tobias Tobias, que era do país de Amon, estava com ele. Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. O nosso Deus escuta como eles caçam de nós. Ó nosso Deus, escuta como eles caçam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmo, que tudo que eles têm
seja roubado e que sejam levados como prisioneiro para uma terra estrangeira. Não perdoe o mal que eles fazem, não esqueça os seus pecados, pois insultam de nós que estamos construindo. Então, continuamos reconstruir a muralha e logo ele já estava na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Sanbalat e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho e reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que iriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão, mas nós oramos a Deus e nos colocamos homens para ficarem de vigia contra eles dia e de noite. O povo de Judá cantava assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós. Nós nos mandando, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus e os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças, arcos, flechas e coloquei por grupo família atrás da muralha e todos os lugares onde ele ainda não estava consertado. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles, as suas autoridades, os seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos, lembrem como Deus, o Senhor, grande e terrível, e lutem pelos seus próprios patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas, pelos seus lares. Nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto que eles estavam planejando, compreenderam que Deus havia atrapalhado seus planos. Então todos nós voltamos para os nossos trabalhos da reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhavam, enquanto outros ficavam de guarda armados com lanças e escudos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo as muralhas. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia devia tocar a corneta para dar alarme e ficava perto de mim. Eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. Nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora em que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhavam nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda armados com lança. Nessa mesma época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles, todos os seus ajudantes, precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guardas-cotas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Neemias capítulo 5. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus e alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentar e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar nossos campos, nossas plantações de uvas, nossas casas, a fim de comprar trigo. E os outros ainda disseram: tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos
sobre os nossos camelos, plantações, uvas. Acontece que nós somos a mesma raça de nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer o que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravos. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essa queixa, fiquei zangado. Resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar esse problema. De acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros nossos patrícios judeus que tiveram de suas vendas de vender a eles como escravos. Agora vocês que são judeus estão forçando os seus próprios patrícios a venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, não os judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e trigo do povo ao povo. Agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo seus campos e as suas plantações de uvas e oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo, vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar dívidas. Então chamei o sacerdote e fiz as autoridades jurarem e cumprirem essa promessa, pois depois tirarei a faixa que usava na cintura e sacudi, e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e deixará sem nada. Todos os que estavam ali disseram: amém, que assim seja. E louvaram a Deus, o Senhor, e cumpriram a promessa que havia feito durante 12 anos em que fui governador na terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32. Nem eu, nem os meus parentes comemos da comida que tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque temia Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução de muralha e não comprei nenhuma propriedade. Todos os meus empregados ajuntaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas, e cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho, mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado. Por isso eu não pedi dinheiro da comida que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fiz por este povo. Amém. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Deus, graças te dou por esta oportunidade. Abençoa cada um dos teus filhos que estão aqui neste momento, lendo conosco através deste canal. Ser com a vida deles de forma poderosa e especial. Abençoe-os. Amém.